Agora, aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. Convidados especiais respondendo às suas perguntas. Saúde, qualidade de vida e bem-estar para toda a família. Com a doutora Simone Neri. Podcast Skin News. Feliz 2024! Enfim, chegou o ano novo, um ano cheio de possibilidades, muitas coisas nos esperam, muitas coisas que ficaram para trás e nós vamos ter que retomar. Mas é isso, virar o ano é virar a chave, é como se você falasse para você mesma: vou começar tudo de novo. E por isso, nós vamos ter hoje um programa muito especial com convidadas maravilhosas falando sobre recomeços. A gente sabe que depois do Natal, da festa, teve muitos exageros financeiros, exageros alimentares, né? Você já sabe quais são as suas contas de janeiro? IPVA, IPTU, você guardou dinheiro? E o material escolar das crianças, está garantido? Pensou na declaração do imposto de renda? Conseguiu guardar um pouco para as próximas férias? Não, aposto que você não fez nenhum planejamento financeiro, né? Então, você precisa muito ouvir a Mara Bernardes, que é a nossa convidada. Ela é economista, cheia de qualificações, tem uma expertise em ajudar você a se programar incrível. Ela tem uma experiência de 30 anos no mercado financeiro. Ela é apresentadora do podcast Mara Descomplica e aqui na Rádio Nova Difusora, e ela vai conversar com a gente hoje. Mas nem só de dinheiro a gente vive, né? Ele ajuda muito, mas não é só disso que a gente vive. A gente tem que pensar também na nossa saúde, né? Precisamos planejar também a saúde para trabalhar e realizar os nossos sonhos. Porque não adianta nada a gente trabalhar, bater as metas, mas não ter um planejamento na saúde, né? Isso é super importante, não é à toa. A saúde não vem à toa. Você lembra do nosso podcast aí do final do ano, que nós falamos sobre burnout, que foi muito legal, onde a gente aprendeu a entender quais são os gatilhos que nos fazem perceber que estamos entrando nessa síndrome. Então, cuidar da saúde antes de chegar no burnout é fundamental. É por isso que no primeiro dia do ano, eu convidei uma pessoa muito especial, minha amiga, uma grande colega, geriatra, a doutora Olga Almeida. Ela é geriatra do Serviço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e especialista em clínica médica, geriatria, trabalha também no hospital de grande porte, uma pessoa extremamente qualificada. E ela vai nos falar sobre os recomeços. A gente sabe que essa fase da vida, né, a terceira idade, é um privilégio chegar nessa fase, né? Só não chega quem morreu. Então, chegar na fase da terceira idade é um privilégio, porque só envelhece quem está vivo. Então, é um prazer falarmos hoje também sobre um recomeço na vida, a fase da terceira idade ou a melhor idade. E hoje, então, eu queria lembrar vocês que nosso podcast Skin News, ele é um patrocínio da clínica Skin News Estética, que é uma clínica popular de estética situada na rua João Crudo, 165, no centro de Osasco. Na Skin News Estética você tem tratamentos a preços populares com profissionais extremamente qualificados e formados por mim, pela Academia Skin News. Então, se você quiser conhecer um tratamento novo, eficaz, com custo muito bom, direcione, se você está assistindo esse programa pelo YouTube, direcione a sua câmera do celular, faça uma leitura do QR Code e entre direto em contato com a nossa equipe de WhatsApp. Então agora, gente, boa tarde, eu quero agradecer vocês, que é um dia muito especial, ano novo, vocês estarem aqui comigo e eu espero que a gente tenha um momento muito gostoso. Falar sobre saúde, sobre finanças, é sempre um desafio, não é verdade? Queria começar com você, Mara. Conta para mim, essa ideia da Mara Descomplica veio de onde? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Você é uma querida, é um prazer estar aqui. Obrigada. Começou porque eu fui demitida do meu trabalho e eu tinha só 49 anos. Só que as pessoas me achavam velha. Imagina, não posso te contratar. E olha que eu tentei. Fiquei 9 meses procurando emprego e não consegui. Aí eu falei, quer saber?
vou para outra área. Aí me convidaram para trabalhar num grupo de beleza, eu trabalhei lá por 5 anos e depois eu fiquei muito doente. Aí eu fiquei doente, resolvi, falei, quer saber, dinheiro não é tudo. Saí do trabalho. E aí uma amiga minha falou assim, ai, você fala tão bem no vídeo, faz um Instagram aí, fala das suas experiências e tal. Eu falei, quer saber? Fui lá, abri o Instagram e comecei, sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? E foi. E eu tô há 2 anos nesse Instagram, então hoje eu faço outras atividades, faço mentoria para empresários, mas meu foco é o Instagram. Você descomplicou, então. Eu descompliquei, porque assim, não adiantava ficar chorando. Então, o que eu falei? As pessoas não sabem de finanças, porque muitas vezes o gerente do banco, o assessor financeiro fala palavras difíceis. E esse é o meu propósito. Falar de finanças de forma simples, didática, sem nenhuma sigla. Pode ver meus vídeos, não tem uma sigla, é tudo simples. Que legal, é muito bom falar Obrigada. De coisas importantes de uma maneira mais simples. Assim como na saúde, não é, doutora Olga? Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas ouvem falar do medicinês, né? Que é aquela linguagem técnica e você não entende exatamente nada sobre isso. Então, eu acho que as pessoas geralmente pensam em saúde quando elas estão doentes. Como é que você pode me ajudar a desmistificar isso e não falar de saúde só durante a doença? Muito obrigada, Simone. Simone é uma amiga, uma colega querida. Parabéns pelo podcast, pelo programa aqui na rádio. Um prazer estar aqui com você e com a Mara, né? Essa é uma pergunta muito importante, né? Eu acho que a gente só pensa habitualmente na saúde quando a gente adoece, né? E o risco está posto, né? Quem está vivo tá aí, tem que estar pronto, né? Para aproveitar essa vida da melhor maneira possível. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, que a gente se empodere da nossa saúde, né? Que a gente passe a pensar sobre isso, né? Como que a gente quer envelhecer, como que a gente está se cuidando para ter um envelhecimento ativo e saudável, né? Existem muitas metas, né? Eu acho que já bem estabelecidas na literatura a respeito de quanto tem que estar a nossa glicemia, quanto tem que estar o nosso nível de colesterol, quanto que tem que estar o nosso nível de pressão arterial. Mas eu acho que a gente tem que pensar para além dessas metas também, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu que a década de 2030, que é a década que a gente está vivendo, é uma década do envelhecimento saudável. E ela traz um conceito muito interessante, que é o conceito de habilidade funcional, que a gente tem que pensar como que a gente gostaria de envelhecer, sendo o quê e fazendo o quê. Eu acho que isso que a Mara traz é muito interessante, né? Aos quase 50 anos, ela decidiu que queria fazer uma transição de carreira, né? E está aí ensinando e educando e levando conhecimento para muitas pessoas. Então, isso também se aplica à saúde, né? Então, eu quero envelhecer, o que é que eu quero continuar fazendo, né? Quais são os meus planos para o meu envelhecimento, né? O que é que eu preciso para ter a vida que eu gostaria de ter aos 60, 70, 80, 90 anos, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar muito antes, né, do envelhecimento, muito antes dos 60 anos. E eu acho que dá para a gente fazer esse planejamento de maneira individualizada, com propósito, né? E com um profissional aí da sua confiança, né? Que pode ser um geriatra, um clínico, né? Que vai te acompanhar aí ao longo da sua vida, especialmente nessa fase da terceira idade. Nossa, que é muito legal, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo, a gente não sabe o que, né? Deixa a vida me levar. Só o samba já certo pro Zeca Pagodinho. Isso porque é a música dele, né? Isso. Porque se você deixar a vida te levar, ela te leva mesmo. E pode te levar pro buraco, tanto financeiro quanto de saúde, né? Sim. Os excessos, os gastos. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que está pronta para nos fazer consumir, né? Então ela gera gatilhos de desejos para que você consuma. Então, eu trabalhando com dermatologia, eu vejo que hoje mulheres de 30 anos estão ansiosas por como eu vou envelhecer, gente. Eu não quero ter rugas, eu não quero ter manchas. Gente, calma. Uma mulher de 30 anos, ela tem muito ainda de colágeno e possibilidades. É muito mais importante ela pensar como são os hábitos de vida dela aos 30 anos e mudar o que precisa ser mudado e fazer uma organização financeira do que fazer um botox. Eu não estou falando contra a minha especialidade, veja bem, tudo tem que ter
bom senso, não é? Sim. Fala para mim um pouquinho, Mara, quais são as metas financeiras relevantes que as pessoas têm que considerar no começo de um ano? O que você falaria para o começo de 24? Primeira coisa, no começo de 24, pensa no começo de 25. Porque não adianta você chegar agora e querer resolver os seus problemas do IPVA, do IPTU, do material escolar, da matrícula. Então, assim, você tem que pensar com um ano de antecedência. Esses dias eu fiz um post assim, você já se programou para as suas férias de 2024? É 2024, porque 2023 você já devia ter feito, né? Então, você precisa se programar com antecedência, com metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Não dá para resolver o problema do mês que vem. Então, muitas pessoas eu atendo endividadas e falo assim, em 3 meses eu não quero estar mais endividada. Não dá, porque você ficou anos se endividando, né? Então, a palavra é planejamento. Como eu quero chegar aos 70? Eu, por exemplo, agora não gosto de trabalhar de sexta-feira, porque eu já estou chegando nos 60, eu já decidi que sexta tarde eu vou descansar. Mas eu me planejei para isso. A vida toda eu pensei nisso, né? A gente teve um episódio passado, aí no ano passado, sobre burnout, e a gente falou justamente isso. Como é que eu vou me programar para desacelerar, né? Então, é meta mesmo. Eu ponho uma meta. Olha, o meu dia da semana, terça-feira, eu quero ter livre para mim. Isso. Eu vou me programar financeiramente para que isso possa ser realidade. Mas não é do dia para a noite avisar, ó, não vou trabalhar esse dia porque eu não quero mais, não é? Assim como a meta financeira tem as rotinas para você não adoecer. O que você diria que são rotinas que você pode programar para envelhecer bem? Não é não envelhecer, né, gente? Sim, é envelhecer bem. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. O envelhecimento é uma condição inexorável, né? Faz parte da vida, é um privilégio, né? Geriatria não é medicina anti-aging, isso não existe, não é, né? Pelo contrário, a gente ajuda as pessoas a envelhecerem melhor e com qualidade. Mas eu acho que tem algumas coisas que isso a gente tem respaldo, inclusive na literatura médica, na literatura científica, de coisas que a gente pode fazer para prevenir, né, eventos cardiovasculares, por exemplo, que são a principal causa de morte, né, da população, especialmente da população idosa. Então, medidas para prevenção de síndrome coronariana aguda, que é o infarto do coração, né, o infarto cardíaco, evento cerebrovascular, o famoso AVC, né, que é o derrame cerebral. Como que a gente faz para evitar e reduzir o risco de ser acometido por uma dessas condições, né, na terceira idade? Controlando os fatores de risco cardiovasculares, né? Então, controlando aí os níveis de glicemia, de colesterol, de pressão arterial, fazendo atividade física de maneira regular, né? Então, hoje a recomendação é que se faça aí pelo menos 150 minutos de atividade física, né, por semana, de atividade física moderada. Isso inclui não só atividade física aeróbica, Simone, mas também treino físico resistido. Então, pessoas idosas, né, acima de 60 anos, elas devem fazer, sim, treino físico resistido, supervisionado por um profissional da área, né, um educador físico ou um fisioterapeuta, né? Isso eu digo que seria um treino físico resistido. Musculação, né, excelente. A gente brinca na geriatria que o músculo é o coração da terceira idade. A gente precisa de músculo para ter mobilidade, para fazer as atividades que nos dão prazer, né? Então, tem uma atividade, uma ingestão proteica adequada, isso é importante também, um acompanhamento com um nutricionista que seja da área da gerontologia, né? Às vezes, assim, com essa coisa que você falou do consumo exagerado e dessa vida muito, muito louca que a gente vive hoje em dia, né? Do aumento do consumo de embutidos, de industrializados, né? De ultraprocessados, as pessoas estão cada vez menos, descascando menos, né? Na verdade, e desembalando mais. Isso traz consequências, especialmente na terceira idade. Então, eu acho que ter esse planejamento aí com relação à atividade física e alimentação, sem dúvida nenhuma, tem um impacto importantíssimo. Acho que os melhores amigos, então, dessa fase da vida, além do geriatra,
educador físico e o nutricionista, né? Com certeza. Porque é difícil você mudar hábitos. A gente fala de mudar hábitos e nós já vamos falar sobre os hábitos financeiros, mas a gente pode, às vezes, não precisa ser radical, você não precisa mudar todos os seus hábitos alimentares, mas comece mudando, insira algumas coisas na sua alimentação. Eu vi uma reportagem nesses dias aí sobre o uso de suplementos. Eu fiquei um pouco preocupada, porque às vezes as pessoas acham assim, eu não estou me alimentando bem, vou comer barrinha, vou tomar pozinho, e aí tudo bem porque eu suplementei. Mas será que você precisa desse suplemento? Será que tem que ter essa sobrecarga? Porque o suplemento tem coisas dentro, tem proteína. Será que teu rim tá ok para ter essa suplementação? Sim. Então, em tudo na vida, você tem que procurar um especialista. Mas eu diria assim, é difícil você procurar um especialista na área de finanças. Não é verdade? Não é difícil você falar assim, bom, meu economista falou para mim que eu deveria fazer tal coisa. Olha, eu sempre falo isso no meu Instagram. É assim, você tá doente, você procura o médico. Você tá com dor de dente, você procura o dentista. Você tá com problema jurídico, você procura advogado. E por que quando você tem um problema financeiro, você não procura uma mentoria financeira? As pessoas não procuram. Tem duas coisas que o brasileiro sabe fazer. Nato. Ele sabe cuidar das finanças e ser técnico de futebol. Sabe, né? Entre aspas, né? Sabe, entre aspas. Então, assim, precisa procurar um especialista. Às vezes, a solução tá ali e a pessoa não consegue enxergar. É verdade. Ela tá inserida no problema, né? Às vezes ela fica dando barrigada, empurra um cheque especial por um tempão, com juros altíssimos, paga o mínimo do cartão de crédito, por exemplo, se endivida mais. Simone, recebe um dinheiro e aí vai lá no banco e fala assim, qual é o contrato com a minha taxa de juros mais alta? Vai lá e paga ele. Teoricamente na cabeça, mas não é isso que você precisa olhar. Primeiro, você tem contratos com garantia? Você não vai perder seu carro, sua casa. Então, primeiro você tem que priorizar contratos com garantia para não perder o bem. Depois você vai olhar qual é o contrato com a taxa de juros maior. Mas todo mundo acha que tem que chegar lá, depois perde o carro, depois perde a casa, né? Então, assim, este é o momento de fazer as metas para 2024, né? As minhas eu venho fazendo no decorrer do ano, né? Então, eu já penso, quero viajar em dezembro. Em junho, eu já fiz toda a compra. O que eu vou fazer para viajar agora do dia 21 ao dia 8? Hoje eu já estava falando com a menina da agência da viagem do meio do ano, que eu quero ir para o Chile. É para lá que eu vou. Reforma do meu apartamento. Comecei a falar com a arquiteta em março. Hoje eu vou me reunir com ela, voltando da viagem eu começo. Por quê? Porque tudo isso vai dinheiro, então você precisa separar um tantinho, né? E aí eu tenho uma meta do trabalho, mas aí é novidade. Eu não posso contar. Vai dar spoiler. Eu volto aqui nesse podcast para contar. Que delícia. Olha, assim como a gente faz um planejamento das finanças, a gente também tem que fazer de doenças que possam nos acometer. Tem uma coisa, gente, que virou muito em moda falar sobre o assunto. Teve muita negação sobre isso, que são as vacinas. Gente, graças às vacinas, muitas doenças foram erradicadas. Infelizmente, existiu uma conversa de bastidores aí, de que existia risco de vacinas. Então, eu vou falar com a minha amiga expert aqui, né, que está preocupada em prevenir. Doutora Olga, me fala, quais vacinas seriam interessantes os idosos se preocuparem em fazer? Sim, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que a gente viveu aí um tempo de retrocesso nesse sentido, né? A gente tem um plano nacional de imunizações muito bem estruturados. Vamos lembrar aí da poliomielite, que foi, né? Quantas pessoas a gente conhece que tiveram sequela de poliomielite. A gente tem o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, onde eu trabalho aqui na USP, que foi construído nessa época, né, para cuidar das pessoas com poliomielite. E a gente conseguiu erradicar a poliomielite no Brasil graças à vacinação, né? E temos o exemplo da pandemia da Covid-19, né, que foi um desastre aí sanitário no mundo todo. E a gente conseguiu ter um controle, porque ainda bem que a população brasileira é muito consciente, né? E procurou os postos de saúde, se vacinou. Então, hoje a gente tem uma taxa de vacinação aí para a Covid, por exemplo, acima de 80%, o que significa que o brasileiro acredita na vacina, né?
E na população idosa, né, nas pessoas acima de 60 anos, a gente segue o calendário da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que recomenda algumas vacinas, né, para as pessoas nessa faixa etária. Primeiro, a vacina da influenza, a vacina da gripe, tem campanha anual, né? A Covid provavelmente vai virar a vacinação semelhante, né, à vacina da gripe, né? Então, vamos ter aí campanhas anuais, porque existe uma variação, uma mutação dos vírus, e a gente precisa aí trabalhar em vacinas que façam a cobertura para essas novas variantes. Então, a vacina da gripe está atento aí à campanha que normalmente ocorre em abril pelo Ministério da Saúde, para procurar aí as unidades para receber a vacinação. Uma outra vacina muito importante que se fala pouco é a pneumovalente, né? Então, tem 2 tipos, a pneumo 13 e a pneumo 23, que são vacinas aí que previnem contra a infecção pelo pneumococo, que é a principal bactéria aí causadora de infecções respiratórias agudas, especialmente nas pessoas idosas, né? E aí está recomendado uma dose única da pneumo 13 e 2 doses da pneumo 23, né? Uma outra vacina também muito importante é da herpes zoster. Né? Pego muitos casos lá na clínica. E você deve ver muito, porque tem manifestação de pele, né, Sim. Simone? E a grande questão é que não é só acometimento da pele, tem acometimento neurológico. E causa aí uma dor importante, uma dor neuropática, crônica, que tem um impacto aí na qualidade de vida da pessoa, importante. E a vacina reduz aí o risco dessa morbidade e do desenvolvimento de neuropatia pós-infecção. Então, é uma vacina também que é recomendada. Outras vacinas importantes também é a tríplice bacteriana, né, que é a DPT acelular na população idosa, que é diferente um pouco de pessoas mais jovens. Vou aproveitar a oportunidade aqui também de reforçar a questão da vacinação para a Covid-19. A gente considera hoje uma pessoa imunizada se ela recebeu pelo menos 2 doses da vacina e pelo menos 1 dose de reforço. Então, são 3 doses, né? E o reforço indicado atualmente é o reforço com a vacina bivalente, né? E é anual, né? Isso ainda não será anual, mas é uma perspectiva que no ano que vem isso entre aí no calendário anual, talvez chegue no Brasil a vacina monovalente, a perspectiva é essa, e essa seja a vacina aí de reforço anual. Que bom, né? Eu tenho casos muito graves de zoster lá e muitas vezes só se faz o diagnóstico na hora que saem as bolhas. Muitas vezes começa com dor, vai para o ortopedista, porque metade do corpo é acometido, né? Metamérico, a gente fala. E aí a pessoa começa com uma dor, ela acha que é problema no nervo ciático e tal. Aí quando começam a aparecer as bolhas, as feridas, aí ela acaba vindo para o dermato e a gente faz diagnóstico, né? E é o mesmo vírus, né? Da varicela, né? Varicela zoster, né? Da catapora. Então, pode ser evitado, né, gente? E sabe, me conta uma coisa. A gente tá falando de geriatria, terceira idade. A partir de que idade? Vamos ver se eu já me incluo nesse grupo. Eu acho que é importante a gente fazer esse planejamento da saúde desde muito cedo, né? Eu acho que é importante todo mundo se perguntar se você tem um médico que cuide da sua saúde, né, em qualquer momento. A mulher, às vezes, acaba tendo a ginecologista aí como referência, né, que faz esse papel. Mas eu acho que é importante a gente ter um médico clínico de referência que nos ajude a gerenciar a nossa saúde. Eu falo nos ajude porque eu acho que os pacientes, eles precisam, nós todos precisamos nos empoderar dessa gestão de nossa saúde, né? E fazer isso junto com o nosso médico de referência. Eu acredito que toda pessoa idosa, a partir dos 60 anos, deve ter seu geriatra de referência para acompanhar aí durante todo o processo de envelhecimento. Há pessoas que procuram mais cedo, a partir dos 50 anos, né, para fazer prevenção, rastreio de algumas neoplasias, né, de alguns tipos oncológicos que são rastreáveis, né, controlar melhor os fatores de risco cardiovasculares, então rastreio de diabetes, de hipotireoidismo, de hipertensão arterial sistêmica. Mas eu acredito que se você faz esse segmento desde muito cedo, né, a partir aí dos 70, 80 anos, quando algumas questões do envelhecimento elas operam com maior frequência, é muito importante que você tenha um acompanhamento aí por um geriatra da sua confiança. Então, eu já estou entrando quase lá, gente. Não tão breve, mas um futuro breve, eu já estou entrando nos 60 e acho que é muito legal isso. Sinto que é uma nova fase da vida, onde eu tenho que me programar financeiramente para desacelerar, porque eu realmente sou uma pessoa ataque acelerada. Meu marido me fez uma intimação este final de ano. Falou assim: 2024 eu vou te ajudar muito ainda. Ele já está aposentado há
3 ou 4 anos. Ele falou, mas 2025 nós vamos desacelerar juntos. Ou eu desacelero sozinho. Aê! Não, vamos Muito juntos, bom. meu amor. Mas para isso eu tenho que me programar financeiramente, né? Com essa incerteza econômica, né? Quais as precauções que as pessoas devem tomar quando elas se programam a fazer metas financeiras? Eu acho que quando você precisa começar a fazer os seus investimentos, primeiro você tem que estar organizado financeiramente. Onde eu gasto e quanto eu estou ganhando. Porque grande parte das pessoas, seja ela CLT, seja ela empreendedor, não sabe o seu salário. Então ele é CLT e você pergunta para ele assim, qual o seu salário? 5.000. Tá, mas 5.000 entra na conta? Não, é 5.000, mas aí tem os descontos, tá? Então você não pode contar com os descontos. Quando chega no empresário, ele vai misturando a física com a jurídica e fica uma confusão. Você fala assim, qual o seu prolabore? Ah, acho que uns 3.000, mas como assim acho? Ou é ou não é? Então, primeira coisa, precisa estar com a planilhinha, seja num caderno, seja na planilha de Excel, seja num aplicativo. Você precisa saber quanto você ganha e quanto você tem de custo fixo e variável. Feito isso, não está devendo? Investir no curto, médio e longo prazo. Curto até 1 ano. O que você quer para 1 ano? Uma viagem, fazer um curso. De médio prazo, de 2 a 5 anos. Quero trocar meu carro, quero reformar o meu apartamento. E aí vem a, entre aspas, a velhice, né? O que você quer para sua velhice? Então, eu acho que... E eu quero ser muito velha. O pessoal fala assim, eu não quero ser velho. Não, eu quero ser velho. Então, aí eu costumo dizer que a gente precisa, 1, ter fundos imobiliários ou casa alugada. Mas eu não gosto de casa alugada porque o imóvel ele tem o custo de manutenção, o condomínio, se você não conseguir alugar, e o IPTU. Os fundos imobiliários é como se fosse um imóvel que você recebe lucros e dividendos. E você tem liquidez, não quer mais, vende o fundo, resgata e está com dinheiro na mão. Então, eu gosto de fundos imobiliários, um plano de previdência privada, e não adianta fazer um plano, eu guardo R$100 por mês, mas se hoje você vive com 5.000, R$100 não vai resolver tua vida lá na frente. Então, você precisa abrir mão de uma pizza ou de um almoço para você poder fazer isso. Fundos imobiliários, planos de previdência privada, o INSS, que muita gente fala mal do INSS, e eu acho que o INSS temos que fazer, porque hoje a população jovem, ela fala, eu não vou contribuir para o INSS. Primeiro que se você é empreendedor, a lei federal diz que você tem que contribuir para o INSS. A estadual não te obriga, mas a federal te obriga. E eu acho que o INSS ele funciona como um seguro. Então, por exemplo, se contribui 1 ano para o INSS, você já pode se aposentar por invalidez. Se acontecer alguma coisa com você, o seu herdeiro recebe aquele dinheiro, coisa que o investimento não vai te trazer. Então, o INSS, você precisa continuar ativo, porque a gente precisa pensar, e eu quero trabalhar sempre, não de sexta, de segunda, mas eu quero trabalhar. Então, a gente precisa dividir isso, precisa continuar ativo, plano de previdência privada e INSS, fundos imobiliários eu gosto bastante também. E a última dica, investir em ações de empresas que distribuem dividendos. Então, você compra todo mês um pouquinho, compra de uma empresa SA, que tem ações na Bolsa de Valores, compra um grande banco, uma grande empresa de telecomunicações, e aí você vai comprando um pouquinho por mês, você compra por 30 anos, aí você começa a receber lucros e dividendos, é mais uma parte da sua renda. E você compra uma ação hoje com R$5, com R$7. Então, só não investe quem não quer investir, porque é possível. Ou que acha que é tudo muito difícil, né? E a última coisa, quando você for fazer investimento no longo prazo, procure estar atrelado ao IPCA, que é o índice de inflação, para você não perder o poder de compra. Porque você vai ganhando juros, mas são juros nominais. Tem aplicação poupança, ela rende menos que a inflação. Então, se você ficar 30 anos aplicando na poupança,
Lá na frente, seu poder de compra vai ser muito menor do que é hoje. Então, buscar investimentos atrelados, indexados à inflação. Não investe porque acha difícil. E assim, investimentos é como você chegar no mar. Você não chega no mar pela primeira vez e vai lá e se joga dentro da água. Não. Você põe o pezinho, põe o tornozelo, se sente seguro. Mesma coisa é investimento. Começa com o CDB, começa com o Tesouro Selic, vai aprendendo e aí depois de uns anos você já está comprando ações e fazendo coisas mais complexas. Muito legal. Gente, segue o podcast dela, segue a Mara no Instagram, a gente vai marcar. Mara Descomplica, super fácil. Porque às vezes realmente parece tudo tão difícil, né? Como cuidar da saúde? Parece tão difícil, mas é aquilo. O médico, você agenda uma consulta. O economista, muitas vezes, não. Mas falando, estamos no ano novo. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Então, hoje, você decidiu que você quer mudar alguma coisa na sua vida. Você comeu demais, hoje o almoço foi pesado, você comeu muito. Aí você fala, meu Deus do céu, eu quero perder isso muito rápido, eu quero chegar à minha forma física muito rápida. Doutora Olga, me conta, dá impacto na saúde você querer perder peso muito rápido? Entrar naquelas dietas malucas, dieta do abacaxi, dieta da... né, aquela... Dietas da moda, né? Dietas da moda, dieta da lua. Eu fiz todas essas na minha juventude. Gente, hoje se eu fizer alguma dessas eu caio dura, né? Mas conta pra mim, isso impacta perder peso rápido? Querer perder peso rápido impacta na saúde? Isso é uma ótima pergunta, Simone. Impacta demais, especialmente a partir dos 60 anos, né? Existe uma condição chamada sarcopenia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a perda de massa muscular que pode ocorrer mais acentuadamente no envelhecimento, né? A partir dos 60 anos. A gente começa a perder massa a partir dos 30, né? Então, assim, mas isso se acentua aí a partir dos 60 anos, mesmo em mulheres e homens saudáveis. Tá? Mesmo que você não tenha aí comorbidades, outras doenças associadas. E aí, quando você se submete a essas dietas da moda, né, sem nenhuma evidência científica, a gente deve ressaltar isso, né, que não há recomendação na literatura médica para esse tipo de dieta. Jejum intermitente, de horas e horas. Isso tudo tem que ser muito individualizado e acompanhado por um profissional, né, especialista e que pode fazer essa orientação de maneira responsável, né. Mas o que ocorre é que quando você faz essas dietas muito restritivas e você restringe especialmente também o aporte proteico, isso leva a uma perda de massa muscular muito acentuada e que nessa faixa etária é muito difícil que você recupere. Tá? Então, você recuperar a massa muscular perdida é muito difícil. Então, o que eu recomendo é que você procure ajuda de um especialista, né? Eu acho que o começo do ano é uma ótima época para a gente se planejar nesse sentido, né? Eu acho que esse ponto que a Mara colocou, de que comece aos poucos, né? A sua relação com seu planejamento financeiro, o mesmo é com o planejamento da saúde, né? Então, comece a atividade física regularmente aos poucos. Você não precisa malhar todos os dias, mas se você conseguir reservar 2 vezes na semana, isso já é um bom começo, né? A mesma coisa aí a questão do planejamento alimentar, né? Então, evite não só essas dietas da moda muito restritivas, que podem ter um impacto na sua saúde com a perda de massa muscular muito acentuada, mas também a automedicação. A gente está vivendo aí uma epidemia de uso de medicamentos para a obesidade, que não são medicamentos sem risco, tá? É bom a gente, inclusive com eventos adversos que a gente ainda está aí, né, não sabe, na fase né? 4 em que a medicação é comercializada e a gente começa a observar quais são os efeitos, os potenciais efeitos adversos dessas medicações. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade, com um profissional especialista que tenha conhecimento para fazer essa prescrição e essa orientação de maneira adequada. Então, o que eu recomendo vamos com calma, né? Vamos com muita calma nessa hora. Põe o pezinho no chão, não mergulha no mar, assim, né? Que você pode ser afogado aí por uma grande onda e aí depois, para recuperar o prejuízo é muito mais difícil, né? Não, é muito bom a gente falar sobre isso, porque dá um sentimento de culpa de que você comeu muito, que você gastou muito, aí vem um mal-estar e uma sensação ruim
que leva a gente a uma tristeza e a sensação de menos-valia. Sim. E aí você já começa um novo processo no ano muito ruim. Sim. Então é importante, gente, a gente sai às vezes da medida e tudo bem. E faz parte da vida, Faz parte né? da vida, É. se perdoa. Ai, gastei demais, estourei meu cartão. Vamos ver como é que eu posso organizar isso. Vamos Sim. pensar em como é que eu posso fazer esse ano para ser diferente. Vamos dar valor para as coisas certas, Sim, né? Porque sim. às vezes a gente está naquele turbilhão. Então, eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas. Me dá um exemplo de um equilíbrio saudável de gastos e economia em 2024, Mara. Eu acho que é assim, primeiro, sempre saber o que você ganha e o que você gasta. Não tem como viver sem isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho tudo na minha cabeça. Não, porque a sua cabeça não é uma calculadora. Então, quando você vai ver quanto você gastou com um restaurante, você vai somar 100, 50, 30, 40, 20... Nossa, tudo isso. Então, por isso que você precisa anotar. E eu não estou dizendo aqui que não é para você não fazer. A gente tem que sair com as amigas, com o marido, com os afilhados, com os sobrinhos, mas eu tenho um limite. X para sair com as minhas amigas. Então, se chegou dia 25, vamos jantar, eu vou lá. Já deu minha verba, só dia 1º agora, elas dão risada, né? Então, acho que primeiro, saber o que você ganha e quanto você pode gastar. E pensar que a gente precisa ter a vida que a gente pode e não a vida que a gente deseja. Essa questão do pertencimento, eu preciso fazer parte daquele grupo, que eu acho, doutora, que é como o emagrecimento, né? Sim. Todas minhas amigas são magras, eu também preciso ser. Será? Né? Que padrão é esse, né? Que padrão é esse? Todos os meus amigos têm um telefone Y. Será que eu vou ser mais feliz se eu tiver aquele, o 5.499, que custa 100% mais caro do que o anterior, que essas linhas novas que saem de celular, o 20 é 100% mais caro que o 19. Será que tem tanta diferença assim? Então, se você pode, ok, mas precisa avaliar. E a outra coisa é entender que inteligência financeira não é guardar dinheiro para quando chegar aos 60 anos, agora eu vou gastar o meu dinheiro. Não. É viver bem hoje, amanhã, depois, sabendo o que você pode fazer. Então, onde eu posso gastar, o que eu vou abrir mão. Então, por exemplo, eu vou contar um segredinho aqui. Eu era louca para ir num hotel super famoso aqui de São Paulo, tomar um café da tarde, aquele chá inglês, né? Aí minhas duas amigas, super amigas, gente, nós vamos lá. Você tá louca que a gente não tem dinheiro para isso? Não, nós vamos guardar R$36 por mês. Ela, você é louca? Guardamos R$36 por mês. Dia 2 de dezembro fomos lá. As madames tomando o chá da tarde. Então, tudo, eu quero dizer que tudo é possível, desde que você se programe. Isso é muito gostoso, né? Porque você tem que aprender a se permitir, mas se programar. Isso. Porque senão, depois que você faz o gasto, você fica se sentindo mal. Puxa vida, será que eu devia ter gasto? Né? Então, se você faz esse planejamento e saber dizer não é tão importante, né? Saber dizer não a muitas coisas. Não pertenço a um padrão estético, não pertenço a uma classe social que é fácil trocar o celular todo ano. Eu tenho um celular, gente, que ele é o mais antiguinho da linha. Eu gosto dessa marca, mas ele é antiguinho. Daqui a pouco não vai ter mais atualização para fazer. E uma conhecida minha falou assim, nossa, mas você é médica, por que você tem um celular desse número? Por que você não tem o tal, né? Falei, gente, porque eu não preciso, para mim não faz diferença. Eu gosto muito dessa marca, gosto das fotos, me atende muito bem, mas eu não preciso da última atualização. Eu só troco o meu celular quando ele já não atualiza mais. Aí eu tenho que... Exatamente, aí pronto. Mesma coisa carro. Eu acho que carro tem que dar conforto. Só que se você tem um carro que tem a aparência de riqueza, você vai trazer tantos outros problemas. Eu não estou criticando quem tem, que bom. Mas é assim, você já vai ter que preocupar em blindar, você já vai ter que se preocupar onde você anda, porque aquela ostentação de riqueza pode trazer outros problemas para você. Tudo bem, você se planeja, você vai querer ter isso, tudo bem. Mas será que é você que quer ou que querem que você queira?
não é? Eu acho que essa é uma pergunta. É porque o vizinho tem ou é porque você quer? Essa é Eu uma não pergunta tenho carro. importante, né? O que é que eu preciso, né? O que é que eu quero? Qual é o meu desejo? E como é que eu faço para alcançar isso? Às vezes dizer não para os outros é dizer sim para você mesmo, né? Então acho que isso é importante. A gente se preocupa muito com o outro, né? Exato. Essa questão estética de perder peso Sim. é uma preocupação com o outro, E a gente, das vezes. e a gente tem visto, inclusive, pessoas muito jovens se automedicando porque vai casar, porque vai viajar, tem medo de porque tomar isso. vacina e não tem medo de Então, tomar um remédio que você foi lá na farmácia e comprou. Exatamente. Não consigo verdade. entender. É verdade. O ser humano tem que ser estudado pela NASA. Não, eu acho que tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu gosto muito de trazer aqui no programa, de tempo em tempo, eu trago psicólogos para falar sobre autoconhecimento. Porque a gente está acostumado a adquirir alguns hábitos e alguns costumes e alguns desejos que não são nossos. Essa história aí do peso. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à minha imagem e ao quanto eu pesava em função de tenho que pesar tantos quilos a menos. Gente, será que eu tenho mesmo? Sim. Vai fazer uma bioimpedância, vai ver o quanto você tem de gordura corporal. Claro, gordura a gente sabe que é perigoso determinado nível de gordura, mas é massa muscular muitas vezes. Você tem uma complexão física, uma genética. Se respeite, se conheça, não é? E esse ponto que você falou aí da bioimpedância, né? Bioimpedância é um método para avaliação de composição corporal, né? Então, hoje, na verdade, a composição corporal, tanto que você tem de gordura, de músculo, isso importa muito mais do que o seu peso isolado, né? Em termos de saúde, né? Em termos de envelhecimento ativo e saudável. Então, acho que precisa de uma avaliação realmente criteriosa, séria, por um profissional sério, né, responsável, que possa aí te orientar qual é o caminho mais saudável para você perder peso de maneira responsável e com qualidade e sustentável. Porque o que a gente vê também, né, é que depois há um rebote disso. Se você passa a vida fazendo dieta, muitas vezes sem uma massa muscular adequada, sem conseguir fazer suas atividades, né, aquilo que lhe dá prazer, né, ir no restaurante com suas amigas, enfim. Ser magro não necessariamente é ser saudável. Às vezes a pessoa não é altíssimo. Então, falando nisso, como que a gente faz? É importante o check-up, certo? Se você faz com certa frequência, você não está procurando doença, você está prevenindo. Qual seria a frequência que você indicaria, doutora, fazer check-ups médicos, rastreamento? Isso assim, é muito individualizado, vai depender da sua idade, das comorbidades, das doenças que você tem, né? É importante dizer que diabetes, colesterol alto, pressão alta, alguns tipos, né, de câncer, eles estão ali e são assintomáticos, então é importante que você faça o rastreamento para a identificação precoce dessas condições, né? Então, eu acredito que pelo menos uma vez por ano você deve procurar o seu médico, né, para fazer uma avaliação médica individualizada, para que ele possa pedir aí os exames que são necessários para rastreamento na sua faixa etária. Eu digo isso porque existe também uma venda aí irresponsável até de check-ups e check-ups, né, sem nenhuma individualização. Isso sem dúvida nenhuma, e aí eu preciso comentar, eu estou aqui diante de uma pessoa que trabalha aí com finanças, que é essa questão do uso adequado do recurso, né? Porque você tem um convênio, um seguro de saúde, que você tem que pedir uma bateria de exames, muitas vezes sem nenhuma indicação, sem nenhuma necessidade. Isso acaba, de alguma maneira, a gente pensa que não reverberando no valor do plano que você paga. E uma das questões é que isso aumenta, inclusive, com a idade, né? Planos de saúde cada vez mais caros, porque isso não é usado de maneira responsável, né? Então, eu acho que procure seu médico para que ele possa solicitar os exames aí, recomendados. É importante, eu trabalho com oncogeriatria, falar que existem cânceres que são rastreáveis, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de cólon, que é o câncer de intestino, né? Câncer de pulmão para pessoas que têm fatores de risco, e o câncer de próstata. E isso aí existem faixas etárias em que você deve já fazer o rastreamento para fazer diagnóstico precoce, e isso interfere, sem dúvida nenhuma, na sua vida, na sua qualidade de vida e na sua sobrevida. Doutora, quando a senhora diz rastrear, é fazer exames. Isso, não é fazer aquele PET scan, né, que custa muito caro. Exatamente. Era isso que eu queria saber. Exatamente. Rastrear, na verdade, é você pedir um exame para identificação precoce de alguma condição clínica
em que você não tem sintoma nenhum ainda. Então, você não tem sintoma, mas talvez você já tenha doença e para isso você tem que buscar ativamente. E é importante que você não rastreia tudo, é importante dizer isso, né? Por isso que o PET scan não tem nenhuma indicação aí de rotina. Existem indicações precisas para você pedir. Tem a tendência familiar, o histórico, exatamente, né? A idade. A idade, Todo bom profissional, ele está preparado a fazer essa investigação, a entender o que você precisa. De maneira individualizada. Individualizada e fazer realmente esse acompanhamento, né? Sim. E falando sobre essas faixas etárias e rastreamento, vamos falar um pouquinho As faixas etárias, elas vão diferenciar o tipo de investimento ou o tipo de programação financeira que você vai ter na sua vida? Sim. Se você tem 60 anos, 70 anos, você não vai pegar o teu dinheiro e colocar tudo num fundo de ações. Porque tem risco. E fundos de ações podem demorar 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos para recuperar. Você também não pode chegar nessa fase da vida e fazer um plano de previdência, porque alguns planos de previdência vai demorar 10 anos para você pagar o mínimo de imposto. Então, tem idade certa também. Então, por exemplo, você tem 25 anos, você está muito suscetível ao risco, porque você tem a vida toda para recuperar aquele dinheiro, né? Então, eu, por exemplo, hoje, eu não quero correr risco, porque senão eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Então, tem idade certa, e tem a idade, é pergunta comum, né? Mari, eu tenho 100 mil, onde eu aplico? Não sei. Quantos anos você tem? Qual o seu perfil de investidor? É conservador, moderado, arrojado? Você tem pessoas que dependem de você? Você tem pessoas que não? Você já tem onde morar? Você não tem? Qual o seu sonho? Eu quero ir para Toscana, eu quero ir para Paris. Então, assim, vai depender. A gente é um indivíduo, né? Falando com medicina, cada um é único, né? Sim. Cada um reage de um jeito. O investimento também. Tem gente que perde 1 milhão em ações e fica tranquilo. Não, estava dentro, era do jogo, eu vou recuperar. Tem gente que perde R$5 e fica olhando todo dia. Então, assim, é perfil de cada um. Que legal, né, gente? Olha como é bom conversar com as pessoas que são sérias e entendem. Elas vão mostrar para você que você é único, assim como eu falo muito isso em consultório. Para mim não existe um tratamento para melhorar a aparência, é aquele que se encaixa melhor a você, ao seu perfil e à sua faixa etária. Isso é muito legal. Eu estou tão feliz de ter esse podcast, porque eu sinto que eu estou levando informação de qualidade para as pessoas. A gente não se restringe unicamente a um tema, mas a gente traz temas muito interessantes. A gente está chegando ao final do nosso programa, tão gostoso falar. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. E aí, eu queria saber, doutora Olga, a gente está vivendo mais, não significa que a gente está vivendo melhor, né? Então, tem uma receita de bolo para você dar no primeiro dia do ano de 2024? Como chegar à maturidade com qualidade de vida, bem-estar? Isso é uma ótima pergunta. Dica de milhões. É dica de milhões, né? Tem várias receitas, mas eu acho que a gente tem que se apropriar, né, como indivíduo de todas elas, porque é a nossa saúde, é nosso envelhecimento, né? Então, primeiro, acho que praticar atividade física, Simone. Eu acho que isso assim, tem que entrar como um remedinho aí todo dia, né? Separe 30 minutos, 1 hora para que você pratique atividade física. E eu falo aí treino físico resistido e aeróbico, né? Sob supervisão, isso é muito importante. Uma alimentação balanceada, né? Rica em frutas, verduras, proteína, né? Com restrição de carne vermelha, né? Tem a dieta mediterrânea aí, está associada a uma longevidade, isso é comprovado cientificamente. Sono, a qualidade do sono é muito importante, dormir bem, né? A gente sabe que poucas pessoas dormem bem hoje em dia, né? Com tanto estímulo de celular, de muita informação. A gente vive num mundo muito hiperestimulante, né? Para a gente. Controle do estresse, isso é muito importante também. Isso interfere aí no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Na liberação de cortisol, que vai interferir no peso, enfim. Está tudo interligado, né? Rede social é muito importante também. Então, eu acho que cultivar boas relações, cultivar ter um propósito de vida, eu acho que isso é importante para envelhecer com qualidade também, porque não é só biológico, né? A gente não é só um ser biológico, né? A gente é um ser social.
Então, eu acho que se eu tivesse que dar alguma dica, essas seriam as fundamentais. Viu? Muito bom mesmo. E você, Mara, o que você daria uma dica para uma pessoa que quer começar a fazer uma organização financeira? Começar sabendo o que gasta e o que ganha. Então, quanto eu gasto de streaming? Então, as pessoas hoje em dia assinam 1, 2, 3, 4, 5, assinam todas. Olha eu aqui, ó. Todas? Não. Então, mas eu quero saber que eu tenho essa possibilidade. Então. Gente, eu acho que é isso, né? É o gotejamento, não é verdade? Não é o muito, é o pouco. Às vezes no muito você não consegue planejar tanto quanto no pouco, né? Sim, exato. Você vai comprar um carro, você pensa 50 vezes no valor daquela parcela, porque ela é expressiva. Então, se eu perguntar, qual o valor da parcela do seu carro? Qual o valor da escola da sua filha? Você sabe. Mas quanto você gastou para sair com as suas amigas esse mês? Você fala, acho que isso. E é nisso, é no picadinho. As despesas insignificantes pesam muito no orçamento das pessoas. Você acha que tem um caderninho ali para você anotar? Vamos falar, planilha de Excel. Ok, se você não tem essa familiaridade, às vezes um idoso não gosta muito de mexer com planilha. Tem um caderninho, né? Um caderninho, faz um grupo de você para você mesmo no no WhatsApp também. E manda, vai no mercado, tira a foto da nota, manda ali. Aí você chega em casa, pega uma folha e anota, tanto de mercado, tanto de farmácia, tanto... Ontem eu acabei de atender uma pessoa de 60 anos, com uma renda razoável. Menina, olha, de julho até agora ela começou a fazer investimento. Ela não sabia onde ela gastava e sabe como? No caderno. Ai, que legal. Eu sempre brinco que as pirâmides do Egito foram construídas com matemática, não foi com planilha de Excel. Sim. Então é mais, menos, somar e dividir. Sim. Pronto. Que legal. Gente, olha, é uma riqueza esse programa, muito gostoso. Eu fico muito feliz de poder trazer convidados de um alto nível e proporcionar para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, informações tão boas. Eu quero agradecer muito vocês, doutora Olga, Mara. Eu desejo um ótimo ano para vocês, que o dia de hoje seja marcado na vida de vocês por muitas bênçãos. Muito obrigada por virem aqui. E eu quero contar para vocês que na próxima semana nós teremos um tema muito, muito interessante, que é o Janeiro Roxo. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar de hanseníase? Talvez não, mas certamente de lepra você já ouviu falar. Eu vou trazer um querido amigo, Dr. Djalma Neto. Ele é infectologista e ele vai falar, vamos conversar sobre uma doença estigmatizada, que é a lepra ou a hanseníase, e como você pode perceber os sinais iniciais da doença, como você pode fazer o diagnóstico e evitar também, é claro, contrair essa doença. Então, até a próxima semana. Agradeço muito a vocês pela audiência. Siga-nos no nosso YouTube, na Rádio Nova Difusora FM e também, é claro, nos nossos canais. Eu gostaria de deixar um abraço para todos e dizer que você pode ficar aqui com a gente ainda ligada na Rádio Nova Difusora para assistir o podcast Movimento Inspira Mulheres com Flávia Salim. Uma boa tarde para você e feliz ano novo! Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Skin News, com a doutora Simone Neri. De volta na próxima segunda, às 14h.